Bem, sejam todos bem-vindos a mais este capítulo do livro Estudo, do livro da Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, capítulo 7, Pesadelos, Sonhos Recorrentes. Então vamos lá o que a Sueli Caldas Schubert diz a respeito. E eu vou misturar um pouco com assuntos que estão no livro dos Espíritos, né? A emancipação da alma, que fala dos sonhos e sono, tá? Então vamos. Certas pessoas têm sonhos apavorantes e acordam trêmulas, chorando, com o coração disparado, suando frio e às vezes gritando. São os pesadelos, e estes, não raro, lhe atrapalham a vida, pois trazem inquietação e angústia que se refletem durante o dia. Isto pode agravar-se de tal forma que haja necessidade de tratamento com psiquiatra ou psicólogo. Em decorrência disso, existem hoje as clínicas que se dedicam à pesquisa dos distúrbios do sono, buscando atender aos indivíduos que sofrem desses problemas. O que é bastante perturbador para os que passam por esse sofrimento é que tais pesadelos podem se repetir durante anos, sempre com as mesmas características. Muitos são os casos que nos chegam ao conhecimento em que as pessoas narram quanto são angustiantes estas vivências oníricas e que, por se repetirem constantemente, chegam a ter receio de dormir e passam por tudo aquilo novamente. As conclusões científicas para explicar as causas desses tratamentos são respeitáveis, como é óbvio, e os procedimentos para saná-los alcançam bom índice de resultados. Isto porque trabalham o conteúdo do psiquismo onde se depositam as vivências do ser humano. Mas é grande também a quantidade de casos não solucionados, denotando que existe algo mais a ser descoberto, e que tais respostas não se encontram nos implementos cerebrais, nos meandros do cérebro físico, mas sim em potencialidades outras que transcendem ao corpo físico, né? Então, aqui entra a parte espiritual, que a gente pode colocar aqui no capítulo 8, Emancipação da Alma, do Livro dos Espíritos, na questão 400, que Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Resposta: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito com as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, quer dizer, o nosso corpo de carne, mais deseja ver-se desembaraçado. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, né? Bem, aí vamos continuar aqui com a Sueli. A compreensão de que o ser humano é um espírito imortal, com uma bagagem anterior à atual, e que nele reside a sede de todas as manifestações psíquicas, como de todo imenso acervo que abarca a gama das emoções e sentimentos, o que vale dizer de toda a sua vivência pretérita é que possibilitará à ciência compreender e descobrir as causas de quaisquer tipos de transtornos mentais. Pesadelos que trazem as características descritas podem ser, portanto, basicamente de ocorrência traumática na vida intrauterina, na infância, ou mesmo na idade adulta. Pode ser também de vivência de outras encarnações e também, muito comum, presença de espíritos que desejam prejudicar o indivíduo. É bom que você saiba que espíritos perturbadores têm acesso a um indivíduo e conseguem influenciá-lo, porque existe entre ambos uma dívida ou compromisso de vida anterior, ou até mesmo de alguma forma
de cumplicidade que foi desfeita e que o comparsa do passado não aceita, razão pela qual aproveita os momentos do sono físico, em que o espírito encarnado parcialmente se afasta do corpo físico, daquele que é alvo da sua perseguição, para coagir, amedrontar e cobrar. Isto pode vir acompanhado de cenas de teor deprimente, a que o encarnado assiste, ou como que participa ou é levado a certos locais do plano inferior que o aterrorizam, né? Então vejam só como é que as coisas podem ocorrer lá no plano espiritual. Aí a gente pode ler a questão 402 do Livro dos Espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sonho? Pelos sonhos. Sabeis que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília. Claro, tudo se amplia, né? Porque não temos mais a barreira do corpo físico. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Tá? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade do que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Deste fato, deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morrereis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Bem, aí voltando aqui a Sueli Caldas Schubert. O que acontece então? A pessoa que está passando por tudo isso faz um tremendo esforço para retomar ao corpo carnal e, quando consegue, acorda apavorada, com taquicardia e demais sintomas mencionados. Hoje, existe a terapia de vidas passadas que mergulha nesses conteúdos pretéritos para encontrar a causa e saná-la, né? Bem, isso aí é um capítulo polêmico, né? Porque eu diria o seguinte: se nós somos espíritas, se nós trabalhamos, frequentamos um centro espírita, devemos ter a certeza de que aqueles mentores que trabalham no centro espírita, eles estão sempre a nos cercar de bondade e tentar resolver os problemas que temos, né? De uma certa forma. Claro, não vão resolver tudo porque faz parte da nossa jornada alguns problemas sérios que é para a nossa própria experiência espiritual. Mas nós não precisamos utilizar desse artifício, né, de irmos até terapeutas que façam terapias de vidas passadas. Se nós temos alguns pesadelos decorrentes, se nós temos medos de algumas situações ao dormirmos, é muito simples, basta ir num dos nossos queridos orientadores, conversar com eles a respeito, e muito provavelmente a espiritualidade amiga da nossa casa vai providenciar as respostas necessárias. Mas, para isso tudo é preciso o quê? Continuarmos estudando a doutrina espírita e colocando-a em prática. Bom, aqui agora a Sueli cita alguns casos de pesadelos recorrentes e que foram comprovados como de origem espiritual. O primeiro caso é da Janaína, 25 anos. Apresentava desde os 14 anos o mesmo tipo de sonho que se repetia com certa frequência quase semanal. Ela via, enquanto dormia, subitamente, ao lado da sua cama, uma mulher esquálida, desgrenhada, que se atirava sobre ela e, com as mãos descarnadas, tentava estrangulá-la. Às vezes via apenas a mão, como
de um esqueleto, apertando-lhe o pescoço, enquanto ela se sentia paralisada sem meios de se defender. Acordava aos gritos que eram ouvidos por toda a casa. O segundo caso é do Roberval, 38 anos, também tinha pesadelos repetidos durante anos. Sentia-se numa embarcação no meio de um rio, sendo amarrado e lançado à água por um homem que o atacava pelas costas. Acordava lutando para se desprender das cordas e com a sensação de afogamento. Terceiro caso, Maria, 40 anos, sonhava frequentemente com um ou mais cães cercando-a. Um deles mordia-lhe a mão e o pescoço, enquanto os outros fugiam ante a chegada de alguém que a salvava. Desses, apenas Janaína procurou recursos médicos, mas não logrou êxito. Em reuniões mediúnicas e mediante orientação espiritual, chegou-se às seguintes conclusões. No primeiro caso da Janaína, trata-se de uma mulher a quem ela prejudicara de forma cruel em encarnação anterior, e que, desejando vingar-se, aparecia-lhe daquela maneira para atormentá-la e levá-la à loucura. Após ter esse espírito sido esclarecido e amparado, os pesadelos cessaram. Fato ocorrido há 17 anos e comprovado até hoje não houve mais pesadelos. Né? Então, a gente vê que a terapêutica espírita, na parte da desobsessão, resolve os problemas, não necessitando de ninguém ir fazer terapia de vidas passadas. O segundo caso da lembrança de reencarnação anterior, quando Roberval desencarnou, mediante orientação espiritual que esclareceu o fato associado à fluidoterapia, cessaram os sonhos. O atendimento foi realizado há 6 anos. E o terceiro caso também refere-se a reminiscências anteriores. Maria livrou-se do pesadelo ao se inteirar da sua procedência e ao conscientizar de que, ao seu lado espiritualmente, estava o mesmo protetor que a salvara, ocorrido há 17 anos. Bem, então, os sonhos, eles são produtos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clara evidência indefinida que se estende, aos lugares mais distantes ou que jamais se viu em algumas vezes mesmo de outros mundos, né? Então, são por isso que os sonhos ficam meio conturbados. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas loucuras decorrentes da lembrança incompleta do que se apareceu no sonho. Uma questão aqui no Livro dos Espíritos: por que não nos recordamos sempre dos sonhos, né? Na questão 403. Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recorda um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja nesta ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as recebeu pelos órgãos do corpo. Né? Então, ou seja, como é o perispírito agindo nesse caso, né? Muitas vezes o espírito não consegue transmitir exatamente o que o corpo físico, que é mais limitado, pode conceber. Por isso, não recordamos sempre dos sonhos. Né? Uma outra questão que nós podemos colocar aqui é a questão 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que reconhecemos perfeitamente, praticam atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Em que absolutamente não pensam. Como sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre os sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicai às pessoas que conheceis e, segundo vossos desejos, aquilo que se passou, o que se passa em outras existências. Né? Então, vejam que o assunto sonho
é algo muito complexo, né? Porque depende de encarnações passadas, depende das nossas vivências do dia a dia, das nossas preocupações do dia a dia, né? Então, há que se tomar muito cuidado em relatar os sonhos, né? Então, nós devemos guardar os sonhos para nós e procurar entendê-los e pedir a ajuda dos bons espíritos sempre, para que nos esclareçam. E agora aqui, terminando o que a Sueli colocou, neste capítulo, a gente lê o seguinte: se você, caro leitor, tem este mesmo tipo de problema, esteja certo de que encontrará na doutrina espírita as respostas e soluções que necessita. A bênção divina guia os meus passos. Estou seguro da proteção do meu guia espiritual. Assim, programamos os meus sonhos para que sejam encontros afetuosos e de aprendizado, sob a orientação de seres amigos que desejam a minha evolução. É bem isso, né? A prece que a gente faz antes de dormir e ao acordar, que nos colocam sempre em boas situações junto aos mentores. Bem, eu espero que vocês tenham apreciado bastante esse capítulo 7 dos sonhos. Muito obrigado. Até o próximo capítulo.